E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 2025 que fala sobre onda estacionária, né? Ondulatória. A questão diz o seguinte: a figura abaixo mostra duas configurações de cada uma de duas ondas estacionárias em duas cordas idênticas x e y fixas nas duas extremidades e igualmente tensionadas. Então a gente tem situações exatamente iguais das duas, só que elas mostram padrões diferentes de ondas estacionárias. Considere Fx e Fy, respectivamente, as frequências das ondas nas cordas x e y. As figuras seguintes mostram duas configurações de cada uma das duas ondas estacionárias, de frequências Fx' e Fy' em tubos sonoros abertos e também idênticos. Assinale a alternativa em que a razão Fx' e Fy' é igual a razão Fx por Fy. Então, resumindo, o que a gente quer descobrir? Situações onde as duas razões são iguais, tá? Das frequências nas cordas e das frequências nos tubos. Bom, tem várias formas da gente resolver essa questão. Uma é a gente calculando usando as equações e outra seria a gente indo pelo conceito de frequência, que eu acho que é um pouco mais rápido e mais fácil de fazer. O que a gente sabe? Que a frequência é a quantidade de vezes que a gente repete uma coisa num determinado tempo. E aí quando a gente produz então ali a onda estacionária, a gente vê esse padrão, né, dessa onda e a gente consegue ter uma noção. Por exemplo, onde é que eu quero chegar? A gente sabe que numa onda estacionária ela é dividida em nós e ventres. Os nós são os pontos, né, onde a gente não tem vibração, então aqui nós temos os nós, só para lembrá-los aí. E os ventres são os pontos de maior oscilação, né? E a gente sabe que a distância entre dois nós, né, no caso de uma onda estacionária em cordas, nós temos um ventre inteiro e essa distância entre dois nós nos dá o equivalente a meio comprimento de onda. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos uma metade de comprimento de onda. E aqui nós temos outra metade de comprimento de onda. Então a gente pode ter essa relação, né, que um ventre inteiro, né, equivale a meio comprimento de onda. E aí, para ficar mais simples, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente contar quantos meios comprimentos a gente consegue ver, ou seja, quantos ventres inteiros a gente consegue ver na figura. Então, o que dá para a gente perceber? Ó? Na situação X a gente consegue contar o equivalente a dois ventres, né, inteiros aí. Na situação Y, a gente consegue contar já 3 ventres, né? A gente vai ter aqui ó, um ventre aqui inteiro, um ventre aqui inteiro e um ventre aqui inteiro. Tu consegue entender que para cada ventre inteiro a gente vai ter o equivalente a meio comprimento de onda. Mas como a gente quer achar uma razão, não faz diferença se eu vou usar meios comprimentos na contagem, comprimentos inteiros, a ideia é eu entender esse padrão. Eu tenho equivalente a 3 ventres inteiros. E a frequência nada mais é do que a quantidade de coisas se repetindo no intervalo de tempo. Então eu poderia dizer, de certa forma, que dentro do mesmo intervalo de tempo eu tenho uma frequência x de 2 ventres inteiros e no y eu tenho uma frequência de 3 ventres inteiros. Lembrando que eu estou fazendo de um jeito mais simples e mais rápido. Fazendo a razão, Fx por Fy, a gente vai ter o equivalente a 2 terços. E essa é a razão que a gente tem para essa primeira situação aqui. Beleza. Só que agora a gente tem tubos. E no caso de tubos, os ventres eles não aparecem necessariamente inteiros. E aí isso pode ser um problema, mas não tanto, calma, né? O que tu vai fazer é analisar esses dessa mesma forma e tentar fazer uma razão que dê 2 terços, achar uma razão que dê 2 terços. Por exemplo, olhando a situação da alternativa A, o que a gente consegue ver?
Vamos direto para o y, que fica mais fácil de mostrar. Aqui a gente tem um ventre inteiro. Aqui a gente tem um ventre inteiro. Aqui a gente tem meio ventre. Tu consegue ver que não chega a dar um ventre inteiro, porque para ser um ventre inteiro teria que completar assim. Não temos. Mas do outro lado a gente também tem meio ventre. Então tu consegue entender que no y' a gente está fazendo uma contagem do equivalente a 2, né? 2 ventres inteiros na figura. Já o x', ó, usa o mesmo raciocínio. A gente tem aqui meio ventre inteiro. E aqui a gente tem mais meio ventre inteiro. Deixa eu melhorar isso aqui que ficou estranho, ficou tudo reto, né? Aqui meio ventre e aqui meio ventre. Então tem meio ventre de um lado e meio ventre do outro. A gente consegue contar que tem o equivalente a um ventre inteiro. Fazendo a razão, né? Fx' por Fy' dessa figura, da figura da alternativa A, o que a gente vai encontrar? 1 sobre 2. 1 sobre 2 não é o que a gente quer. A gente quer 2 sobre 3, 2 terços. Acho que deu para entender mais ou menos a ideia, né? Agora tu vai fazendo isso para os outros. Olha só, na alternativa B. Tu percebe que aqui na alternativa B, ó, a gente vai ter uma coisa parecida com a A aqui no X, ó. Meio ventre de um lado, meio ventre do outro. Então tem o equivalente a 1 aqui desse lado. Já no Y, né, a gente vai ter o que? Ó? Aqui a gente tem um inteiro e aqui a gente tem um inteiro. Ó, já dá 2. E mais meio aqui e meio aqui. Fazendo a contagem, ó, a gente vai ter um aqui, mais um aqui e mais meio de cada lado, ou seja, tem o equivalente a 3. Então, quando a gente faz a razão Fx' por Fy' no B, a gente vai ter o equivalente a 1 terço. Também não é o que estamos procurando. Dá uma olhada no C agora. O que a gente vai ver no C? Pô, o C é igual, né? Em cima aqui, ó, uma metade, né? Meio ventre mais meio ventre. Então, a gente tem o equivalente a 1. Já no de baixo a gente vai ter, tem um pouco mais o padrão, ó, tem um ventre inteiro aqui, mais um ventre inteiro aqui, mais um ventre inteiro aqui, já dá 3 ventres, né? E mais meio de cada lado. Ah, senhor, eu percebi que sempre fica então meio, né? Sempre sobra meio para cada lado. É um padrão ali a gente vai ver que nos tubos abertos, né? Mas tem o equivalente a 4 ventres aqui então, né? 4 ventres, quando a gente fizer Fx' por Fy', vai dar o equivalente a 1 quarto, o que também não é o que procuramos. Agora vamos para o outro, né? Alternativa D. O que a gente percebe? Na alternativa D, a gente tem aqui, ó, um ventre inteiro, mais meio ventre de cada lado. O que a gente já percebe? Aqui tem 2, então, 2 ventres na figura. No Y' dessa alternativa, né, o que a gente vai ter? Ó, aqui um ventre, aqui mais um ventre e uma metade para cada lado. Eu acho que tu já entendeu a ideia, né? Eu só estou fazendo para desencargo de consciência, mas eu acho que tu já pegou a ideia. Nós temos o equivalente a 3 ventres aqui. Fazendo a razão Fx' por Fy', o que a gente vai ter? 2 terços. Não, peraí. 2 terços era o que a gente estava procurando. Então, essa é a resposta para essa questão. A alternativa D. Só para, né, terminar, como é que ficaria a alternativa E? Tu percebe que em cima ela é igual na D, né? Ó, ela tem um ventre aqui e mais metade para cada lado. Então, a gente tem o equivalente a 2 ventres em cima. Embaixo, ela aparece com a C, né? O que a gente tem embaixo? Ó? Temos aqui um ventre, aqui mais um e aqui mais um, já fecha 3 ventres. E aí nas bordas, né, mais um. Então a gente tem equivalente a 4. Quando a gente fizer a razão Fx' por Fy', vamos ter o equivalente a 2 quartos, ou 1 sobre 2, que dá igual
da alternativa A, né? Então, também não é, certo? Resposta certa para essa questão, então fica realmente a alternativa D. Uma outra coisa que a gente pode se ligar aqui, que seria um outro caminho de fazer, seria a gente utilizar as equações dos tubos e das cordas, né? Quando a gente tem uma onda estacionária em cordas, a gente sabe que o tamanho da corda é igual a N vezes lambda sobre 2. E aí, no caso, né, o N ele vai ser um número inteiro, né? O N ele vai ser 1, 2, 3, 4 e assim vai indo para N situações. Agora, quando a gente fala em tubos abertos, né? Como que vai funcionar? Para tubos abertos, essa fórmula ela não vai ser equivalente a lambda sobre 2. Ela vai ser equivalente a lambda sobre 4. Aí o L, que é o tamanho do tubo agora, né? Ele é equivalente a N vezes lambda sobre 4. Justamente por causa desse padrão de que sempre vai ter uma metade, né, sobrando para cada lado. E esse N agora, esse N aqui, ó, ele sempre vai ser um número par. Então ele vai ser um N igual a 2, 4, 6 e assim vai indo. E aí daria para a gente fazer uma relação ali, lembrando que a frequência ela se relaciona com o comprimento, porque essas equações elas estão mostrando o comprimento, ela se relaciona com o comprimento através da equação V lambda F. Então o que a gente poderia fazer nessa questão também, seria bem mais longo, seria fazer uma relação para os comprimentos de onda. A gente sabe que a velocidade ela é a mesma estando na corda, né? A gente poderia relacionar então como a mesma velocidade tanto na corda X quanto na corda Y. E nos tubos X' e Y', a velocidade também seria a mesma na situação dos tubos. Então a gente poderia anular as velocidades na hora de fazer as razões e ficaria com uma relação de que a razão das frequências ela é inversamente proporcional à razão dos comprimentos. E aí dava para fazer uma relaçãozinha em cima disso aí. Seria muito mais matemático, muito mais demorado, e a gente sabe que no vestibular ganhar tempo é bem importante, tá? Então o jeito mais rápido de resolver foi dessa forma, contando aí os ventres e sabendo que frequência nada mais é do que uma quantidade de vezes que algo se repete num determinado tempo. Certo? Independente do caminho, a resposta da questão é alternativa D. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!